Certo. Todo mundo vê a apresentação, né? Sim, professor. Pronto, beleza. A gente vai começar com estudar um pouquinho mais sobre ligações e estrutura molecular. Eu acho que depois dessa aula eu já passo o primeiro exercício. E aí, na semana que vem, a gente começa já a tirar as dúvidas, beleza? Bom, como vocês devem lembrar, a teoria de ressonância, ela mostra que uma única estrutura de Lewis, ela pode não ser o suficiente para representar uma molécula, certo? Então, mais de uma estrutura de Lewis pode representar moléculas e íons, e a molécula real, como ela aparece na natureza, ela é uma mistura dessas diferentes representações, certo? A forma como a gente representa híbridos de ressonância, ela é uma tradução para o papel daquilo que se vê na realidade, certo? É a melhor forma de traduzir que a gente consegue. Então, por exemplo, quando eu tenho um íon CO3 2-, eu tenho 3 estruturas possíveis e equivalentes de Lewis para representá-los. Eu posso colocar a carga em quaisquer 2 dos 3 átomos de oxigênio e as estruturas são equivalentes, certo? Então, nesse caso do íon aqui, eu tenho a carga localizada nesses 2 oxigênios na primeira estrutura, depois nesses 2 na segunda, nesses 2 na terceira, e as 3 estruturas são equivalentes, certo? Então a gente diz que elas são representações diferentes da mesma molécula. Para que uma molécula se transforme na outra, a única coisa que a gente precisa fazer é movimentar pares de elétrons. Então, se eu formar uma ligação π com um par de elétrons dessa carga com o carbono e deslocar o par de elétrons dessa dupla para o oxigênio de cima, eu vou transformar na segunda. Se eu fizer a mesma coisa com a segunda, eu transformo na terceira, certo? Então, aqui eu tenho 3 contribuintes diferentes para o mesmo íon. Os 3 são equivalentes, os 3 são iguais, e os 3 contribuem, nesse caso, igualmente para a estrutura real. Beleza? Então, quando uma molécula puder ser representada por mais de uma estrutura de Lewis, nenhuma delas é isoladamente a real, ela não é única, e a estrutura da molécula real, ou do íon real, ela é um híbrido dos possíveis contribuintes. Beleza? Então, quando eu represento esse íon, eu não estou dizendo que 2 oxigênios têm carga localizada e o terceiro tem carga formal 0. O terceiro é neutro. Todos os 3 têm carga parcial negativa, certo? Então, cada um desses contribuintes, desses contribuintes de ressonância, contribuem para a formação do híbrido. E aí a gente vai usar algumas notações para trabalhar com essa movimentação de elétrons e com a ressonância em si, usando seta, certo? Então, essa seta completa aqui, ela mostra a migração de elétrons. Essa seta com 2 pontas, ela denota a ressonância, né? Denota que essas 2 moléculas são interconversíveis entre si. Estruturas de ressonâncias, elas não representam um equilíbrio, ela não fica migrando para uma estrutura e para outra estrutura a depender das condições do meio, certo? Vocês devem lembrar que um equilíbrio ele pode ser modificado mudando as condições termodinâmicas ou introduzindo algum parâmetro que modifique a cinética. Então, as estruturas de ressonância elas não são um equilíbrio químico. Elas são híbridos, são contribuintes diferentes para um híbrido final, certo? Então, essa seta com 2 pontas, vocês devem lembrar, ela é diferente da seta de equilíbrio. Deixa eu ver se alguém entrou. Então, essas setas elas são diferentes da seta de equilíbrio, certo? Nessa seta de equilíbrio, eu posso modificar a estrutura do meio para fazer com que o equilíbrio tenda para o produto ou tenda para os reagentes. No caso da ressonância, não. O híbrido que for mais estável, aliás, o contribuinte que for mais estável, ele vai contribuir mais para o híbrido no final. Mas eu vou mostrar isso mais à frente.
certo? Então, quando eu tenho ionização, isso aqui é um equilíbrio químico e ela pode ser modificada em relação ao meio, não é ressonância. Beleza? Então, quando eu tenho mais de uma possibilidade de estrutura, quando eu tenho contribuintes de ressonância diferentes, a molécula real ela vai se traduzir no híbrido, certo? Então, no caso desse íon, com duas cargas negativas, o híbrido de ressonância tem carga parcial negativa em todos os átomos de oxigênio, certo? O que isso quer dizer? Que os 3 oxigênios são equivalentes, eu não tenho 2 negativos e um neutro. Isso aqui se traduz, por exemplo, na reatividade de cada um dos 3 e no comprimento dessas ligações. Eu não tenho, vocês devem lembrar que a ligação simples ela é mais longa que a ligação dupla, então eu não tenho 2 ligações simples de comprimento maior e uma dupla de comprimento menor. Eu tenho 3 ligações com o mesmo comprimento. Beleza? Quando a gente vê isso traduzido no mapa eletrostático, mapa de potencial eletrostático, a gente vê que os 3 oxigênios são igualmente mais densos em elétrons, certo? Nesse mapa, quando eu tenho quanto mais vermelho, maior a densidade eletrônica, quanto mais próximo do azul, menor a densidade eletrônica. Então eu tenho um carbono que é deficiente em elétrons e 3 átomos de oxigênio ricos em elétrons. Certo? Esse aqui é o híbrido de ressonância desses 3 contribuintes. Tranquilo? Dúvidas? Professor. Tudo certo. Oi, pode falar. Quem foi primeiro? Foi a Ellen, mas acho que não entendi. Tenho dúvida não, pode falar. Pode Tá. ser, isso. É que em uma prova de inorgânica do semestre passado, a gente resolveu uma questão que pedia pra gente representar a estrutura canônica de um híbrido de ressonância. Certo. Aí eu tive uma certa dificuldade nessa questão e eu não consegui resolver. Eu queria saber se o senhor podia demonstrar pra gente como fazer a representação canônica, né? Certo. Eu posso fazer no papel e mandar para vocês depois, porque vai demorar um pouquinho para eu conseguir achar aqui. Tá bom. Pode ser? Pode ser, com certeza. Mas fica mais fácil fazer no papel. Me lembra no final da aula, senão eu esqueço de mandar. Beleza. Beleza? Ellen ia perguntar alguma coisa? Não, tudo certo. Beleza. Bom, então, quando eu tenho diferentes estruturas ou contribuintes de ressonância, eu tenho que saber que isso não são isômeros, né? Eu não tenho posições diferentes de átomos. Eu tenho arranjos iguais de átomos que diferem no arranjo dos elétrons. A migração, quando eu trabalho com ressonância, a migração tem que ser exclusivamente de elétrons. Se eu mudar um átomo de lugar, eu não estou representando o híbrido de ressonância, eu estou representando um rearranjo, uma reação, enfim. Essa migração de elétrons ela atua normalmente com elétrons deslocalizados, eles podem ocupar posições diferentes. A gente consegue visualizar isso tanto em elétrons π, elétrons que compõem a ligação π, como elétrons não ligantes. A gente vai ver isso mais à frente nos exemplos. Isso aqui eu acho que eu já falei. Então, quando eu tenho migração de elétrons, a representação é por essa seta com a ponta completa, certo? Então, essa seta representa a migração de um par de elétrons. Então, quando eu tenho a transformação de um contribuinte de ressonância no outro, eu tenho a migração de um par de elétrons, certo? Cada uma dessas representações vem da migração de um par de elétrons. Quando eu tenho uma seta pela metade, a ponta da seta pela metade, eu estou representando a migração de um radical, certo? De um elétron isolado. Então, é bom a gente lembrar disso aqui quando for representar, porque mesmo que eu não desenhe os pontos, eu não desenhe os elétrons, se em algum momento eu for representar direto da ligação, por exemplo, uma migração de elétrons direto da ligação dupla, se eu colocar essa seta aqui, eu estou dizendo que apenas um dos elétrons está migrando, certo? Então, tomem cuidado com isso. Essa seta a gente usa bastante quando vai trabalhar com química de radicais, como se vocês forem pagar
espectrometria de massas, né, métodos de identificação de compostos orgânicos, na espectrometria de massas a gente acaba usando bastante migração radicalar, certo? Então, é bom ficar atento. Bom, eu acho que eu já falei isso no começo, né? As estruturas de ressonância são a representação que a gente faz no papel da molécula real. Elas não existem separadamente na natureza, certo? Então, eu tenho deslocalização. Para representar, eu tenho que lembrar que eu tenho deslocalização unicamente de elétrons. Se eu tiver migração de átomo, é rearranjo e não ressonância. Então, por exemplo, se eu tiver um carbocátion, esse carbocátion secundário aqui, alílico, né? Eu tenho uma dupla ligação, carbocátion no carbono vizinho, uma carga positiva no carbono vizinho. Esses dois contribuintes, essas duas estruturas são contribuintes de ressonância do mesmo híbrido, da mesma molécula, certo? Então eu tenho exclusivamente a migração de um par de elétrons de um para o outro. Esse par de elétrons migra para cá, forma a estrutura número 2. Então elas são equivalentes. Se essa carga ela estiver no carbono mais distante, eu não tenho como migrar um par de elétrons dessa ligação para essa ligação. Para que esse par de elétrons migre para cá, eu preciso que haja a migração de um hidreto, que não é o que a gente vai discutir por enquanto. Então, para essa estrutura, eu não vou ter dois híbridos de ressonância com a migração de um par de elétrons da ligação π. Beleza? Vocês conseguem entender? Eu ainda não entendi muito bem. Tipo assim, não teria como ir passando de pouquinho em pouquinho até chegar no outro carbono? E pronto, boa pergunta. Por exemplo, se eu migrar esse par de elétrons aqui para essa ligação, aqui, eu vou ficar com um carbocátion desse lado, certo? E vou ficar com um carbono com 5 ligações. Se essa ligação ela migrar para cá, eu vou ficar, esse carbono vai estar ligado a um carbono aqui, 2 hidrogênios, 3, mais uma dupla com o carbono vizinho, 5. Então o carbono não pode fazer 5 ligações, eu não tenho como fazer essa migração parcelada. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, essa molécula, ela existe ou não? Essa molécula ela pode existir, mas ela não vai ter híbridos de ressonância, ela não vai compor um híbrido de ressonância como a de cima, entendeu? Entendi. Se eu tiver, por exemplo, digamos que eu tenha aqui um grupo abandonador, seja uma reação de substituição, por exemplo. Eu já vou adiantar que ela não acontece dessa forma, porque aqui formaria um carbocátion primário, mas digamos que fosse favorecido por algum motivo a formação desse carbocátion primário. Então, se eu tivesse, por exemplo, um grupo abandonador aqui, um grupo tosil, um aleto, esse grupo abandonador poderia sair, levando consigo os elétrons. Aqui eu ficaria com o carbocátion e essa molécula não existiria como outro contribuinte de ressonância. Ela seria isolada e reagiria do jeito que ela está aí. Certo? Lembrando, isso aqui eu estou usando isso como exemplo, mas esse carbocátion primário ele não vai se formar a partir de uma reação de substituição, né? Porque ele é muito instável. A gente vai ver isso mais para o final da disciplina. Bom, então, para que eu tenha diferentes estruturas de ressonância, para que eu represente essas diferentes estruturas de ressonância, eu tenho que ter em mente que eu só posso ter migração de elétrons e que essa migração de elétrons tem que respeitar a regra do octeto, né? O carbono, nesse caso aqui, eu não tenho como migrar parceladamente, porque esse carbono ficaria com 5 ligações. Deu para entender? Sim, deu sim. Deu para entender. Beleza. Bom, aí da mesma forma, isso aqui segue o que eu falei agora, que eu acabei de falar, né? Todos os contribuintes de ressonância, eles devem ser estruturas de Lewis adequadas. Então, eu não posso desenhar um dos contribuintes com o carbono fazendo 5 ligações, por exemplo, certo? Cada um dos contribuintes tem que obedecer às regras da composição química daquele determinado elemento. Alguém ia perguntar alguma coisa, não? Não, né? Não. Beleza. Então, por exemplo, essa estrutura aqui, ela não pode existir, certo? Eu não posso ter um carbânio com o carbono fazendo 5 ligações. Entendem? Ó, tenho 3 mais a dupla, 5.
Então, essa estrutura aqui não compõe um híbrido de ressonância. Se eu tiver um metanol, por exemplo, eu não posso desenhar isso aqui como um dos contribuintes de ressonância para o metanol. Beleza? Cada uma das estruturas que eu vou desenhar, ela precisa ser isoladamente adequada. Bom, o híbrido de ressonância, ele vai ser sempre mais estável do que os contribuintes isoladamente, certo? Então, a energia dele vai ser sempre menor. Essa energia, ela vem de estabilização pela própria ressonância, né? A deslocalização de elétrons estabiliza a molécula, principalmente quando eu tenho íons, por exemplo. E quando eu tenho contribuintes de ressonância equivalentes com corrente de elétrons, eu começo a pensar em aromaticidade. A gente vai ver aromaticidade com mais detalhes, mas basicamente eu tenho estruturas de ressonância que cada uma delas tem a mesma energia. E a representação do híbrido de ressonância, ela vai ter menos energia do que os contribuintes. Beleza? A tradução disso tudo é que a molécula real, ela é mais estável do que a representação que eu faço dela no papel, isoladamente. Eu posso ter híbridos eu posso ter contribuintes de ressonância, é muito comum, inclusive, ter contribuintes de ressonância diferentes, onde eu tenho diferença de estabilidade entre eles. Um contribuinte, ele é mais estável que o outro. Se ele é mais estável que o outro, a estrutura real vai ser mais próxima daquele contribuinte. Ele contribui mais para a formação daquele híbrido. Então, por exemplo, se eu tiver, no caso do metanol, né, formaldeído, então eu tenho a dupla ligação na carbonila, tenho as duas ligações simples do carbono e hidrogênio. Eu posso representar essa molécula com a separação de cargas. Então, eu posso dizer que esse par de elétrons, um par de elétrons da dupla ligação, vai para o oxigênio, e eu fico com um íon com separação de carga, certo? Tenho o oxigênio negativo, o carbono positivo. Se vocês observarem, essa molécula aqui, essa representação, ela obedece todas as regras de representação química. O octeto, a regra do octeto está representada, é obedecida. Eu tenho, aqui essa molécula é neutra, essa molécula também é neutra, né? Eu tenho uma carga negativa que é anulada pela carga positiva. Então, ela pode ser representada, a estrutura não está errada. Só que ela é muito menos estável do que a carbonila com a dupla ligação. Então, esse contribuinte, ele vai estar muito mais próximo da molécula real do que esse daqui, certo? Porque esse é muito menos estável. Eu preciso fornecer energia para que haja essa separação de cargas. E aí tem algumas, eu acho que eu vou mostrar mais à frente. Tem alguns parâmetros que servem para definir qual contribuinte é mais estável, tem menor energia. Então, como é que eu vou determinar isso? Quanto maior o número de ligações covalentes, mais estável é o contribuinte. Quando eu tenho separação de cargas, a estabilidade diminui. Então, quanto menos eu tiver separação de cargas, mais estável é. E eu preciso que haja o preenchimento da camada de valência. Então, quando eu tenho, por exemplo, um carbocátion, o carbono vai estar com 6 elétrons na sua camada de valência. Ela não vai estar preenchida. E isso gera instabilidade, certo? Então, se a gente olhar para o exemplo anterior, seguindo essas 3 regrinhas aqui, ó, eu tenho na estrutura da esquerda, na estrutura A, eu tenho 4 ligações covalentes. Na da direita eu só tenho 3, certo? 4 ligações covalentes, independente de elas serem sigma ou pi. Então, essa estrutura já, segundo o primeiro parâmetro, é mais estável. A separação de cargas reduz a estabilidade. Então, na da direita eu tenho separação de cargas. A esquerda também, por esse parâmetro, também é mais estável. E o preenchimento da camada de valência também aumenta a estabilidade. Então, nesse caso aqui, o carbono da estrutura B só tem 6 elétrons na camada de valência. Da estrutura A tem os 8, completando a camada, certo? Então, a estrutura real do metanol, do formaldeído, vai estar muito mais próxima de A do que de B. Beleza?
Ok. Pronto, vamos lá. Não quer dizer que eu não possa representar essa estrutura como um dos contribuintes, certo? Eu só tenho que entender que ela contribui muito menos do que a A. Certo. A gente não vai entrar tão detalhadamente em mecânica quântica, mas para a gente entender alguns critérios de preenchimento de orbitais, eu preciso falar um pouquinho para vocês do que são esses orbitais, né? Então, essa teoria da mecânica quântica, ela foi cunhada independentemente no começo do século passado por 3 pesquisadores diferentes, né? Schrödinger, Heisenberg e Dirac, e eles chegaram a uma descrição matemática para a forma como os elétrons orbitam o núcleo e a forma como esses elétrons participam de uma ligação. Certo? Então, essa descrição matemática ela é baseada na natureza ondulatória dos elétrons. Para cada estado de energia, eu tenho uma função de onda psi associada, certo? Cada função de onda corresponde a um diferente estado de energia. A gente não vai fazer a derivatização da equação de onda, da função de onda, para chegar na equação de onda, mas eu preciso só que vocês entendam um pouco de como isso funciona, certo? Então, para cada função de onda, eu tenho um estado de energia associado. Esse estado de energia corresponde a um elétron, certo? Então, para cada elétron, eu tenho uma função de onda associada. Cada estado de um elétron, de cada elétron, ele pode ser calculado por uma equação de onda. Cada estado de energia é um subnível, um orbital, certo? Esses orbitais eles podem ser ocupados por um ou por 2 elétrons no máximo. A gente vai ver por que mais à frente. E a energia associada a cada elétron ela pode ser calculada pela função de onda. A probabilidade de encontrar um elétron, que é o orbital em si, também pode ser calculada. E a função de onda ela pode ser positiva, negativa ou pode ser zero, certo? A gente vai ver mais à frente. Eu achei um videozinho que explica um pouquinho como é que isso acontece. Eu mostro para vocês daqui a pouco. A fase φ dessa equação ela indica se eu tenho uma função de onda positiva, negativa, ou se eu tenho um nó, né? Se eu tenho um ponto zero. Bom, então, basicamente, eu tenho isso, né? Então, eu tenho função de onda positiva, uma função de onda, um momento em que a função de onda é positiva, um momento em que a função de onda é negativa, e eu tenho um nó onde ela é zero. Certo? Essa natureza oscilatória que a gente vê aqui é a mesma que é descrita para os elétrons, certo? Como essa função de onda tem essa natureza oscilatória, e como qualquer onda, quando eu tenho interação entre funções de ondas diferentes, essa interferência ela pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Quando ela é construtiva, eu aumento a amplitude de cada uma dessas ondas. Quando ela é destrutiva, eu diminuo a amplitude até chegar a zero, se for o caso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Tá, então aqui, se eu tiver uma interação construtiva, eu aumento a amplitude da onda, certo? Se eu tiver valores iguais, ela duplica, por exemplo, nesse exemplo aqui. Se eu tiver uma interferência destrutiva, ela diminui até poder chegar a zero. Beleza? E essa descrição de funções de onda, ela determina onde no espaço é mais provável que eu encontre um elétron. Beleza? Lembrem-se que as funções de onda elas não determinam a posição exata do elétron. Elas determinam uma região do espaço onde eu tenho alta probabilidade de encontrar um elétron, certo? E com isso a gente entra no estudo de orbitais atômicos. Os orbitais, a descrição dos orbitais que a gente faz, são exatamente essa. É uma região onde a probabilidade de encontrar
um elétron é alta, certo? E ela é dada pelo quadrado da função de onda, certo? A equação de onda é dada pelo quadrado da função de onda. Esses orbitais, eles se orientam no espaço, nos eixos x, y e z, certo? Então, eu posso ter orientações diferentes para orbitais diferentes, e é isso que permite que a gente tenha ligações simples, duplas e triplas, por exemplo, certo? A gente vai ver um pouquinho de geometria mais à frente. Então, o orbital é a região de alta probabilidade de encontrar o elétron. Os orbitais atômicos são gráficos em 3 dimensões, e a gente vai ver como é a geometria de cada um deles. E eles são descritos como orbitais caracterizados por letras, certo? Então, orbital S, orbital P, D e F. Cada um deles tem uma forma diferente. Os orbitais S são esferas. Então, aqui eu tenho a região onde a função de onda é positiva, ou seja, onde eu tenho a presença, né, a probabilidade alta de encontrar elétrons, e a região onde a função é negativa, em vermelho. Certo? Então, tanto faz, eu tenho um orbital 1s, 2s, 3s, a forma deles vai ser sempre esférica. Os orbitais P, eles têm também geometria esférica em cada um deles, só que a região nodal, só que as esferas não são concêntricas. Eu tenho a esfera de um lado, a esfera do outro, uma região onde é provável encontrar elétrons, a região onde a probabilidade é baixa, e a região nodal onde eu não tenho elétrons, certo? Esse aqui é um orbital, representação de orbital P puro, sem hibridização, certo? Como ele pode aparecer nos 3 eixos x, y e z, aqui eu tenho uma representação de um orbital, mas eles podem aparecer nos 3 eixos, certo? É isso que permite que a gente tenha ligações, tem saturações, ligações duplas e triplas. Essa sobreposição de orbitais em eixos diferentes. Dúvidas? Não. Tá, Por tranquilo. enquanto, não. Vamos lá. Ô, professor, rapidinho. Uma coisa que eu não consigo visualizar muito às vezes é, por exemplo, se a gente tiver só a primeira camada ou a segunda, dá para visualizar ainda as subcamadas SP. Mas aí Certo. quando a gente tem várias camadas, com várias subcamadas, tipo, a gente precisa ter essa visualização ou realmente é uma informação que a gente não precisa? É bom que vocês tenham essa visualização, mas a forma como os orbitais se distribuem, vocês não precisam detalhar a equação de onda em si. Vocês precisam saber que as camadas são concêntricas. Então, eu tenho uma camada, a mais externa por cima, a seguinte por cima, certo? E a camada que vai ser responsável por formar a ligação é a última, é sempre a de valência, certo? Então, é com a geometria, com a reatividade da camada de valência que vocês têm que se preocupar, certo? Das camadas mais internas, a gente só precisa saber que elas são concêntricas. Elas vão crescendo em tamanho à medida que o raio atômico cresce. Deu para entender? Sim, deu sim. Beleza. Então, a gente, sabendo que nós temos orbitais diferentes e que esses orbitais, que os elétrons ocupam esses orbitais, a gente começa a estudar a forma como nós vamos representar esse preenchimento, certo? Novamente, lembre-se que isso aqui é uma representação no papel de como isso acontece na realidade, né? Ela não, na natureza, eu não vou ter uma representação em 2D, no plano de papel, sobre aquilo ali, que é tridimensional. Mas a melhor forma que a gente consegue representar no papel é essa, certo? Então, a gente vai seguir, para as configurações eletrônicas, 3 princípios, aliás, 2 princípios e uma regra, né? Mas 3 princípios básicos para desenhar a configuração eletrônica. O princípio de Hofbauer, ele diz que os orbitais de menor energia, eles são preenchidos primeiro, certo? Ele é building up, porque ele é de baixo para cima. Então, eu vou preencher primeiro os orbitais mais internos e vou crescendo em direção aos orbitais mais externos. O princípio da exclusão de Pauli,
ele diz que que cada orbital pode ser ocupado por 2 elétrons e que esses elétrons têm que ter spins emparelhados. Eles não podem ser iguais, certo? Eu vou mostrar, eu achei esse videozinho mostrando por quê. E a regra de Hund, ela diz que os orbitais eles vão ser semi-preenchidos primeiro. Então, quando eu tenho orbitais degenerados quer dizer que eles têm a mesma energia. Então, quando eu tenho orbitais de mesma energia, um orbital não vai ter 2 elétrons enquanto todos não tiverem pelo menos um. Você vai preenchendo os orbitais de mesma energia na sequência. Quando todos estiverem com pelo menos um elétron, é que você começa a preencher os orbitais subsequentes. Aliás, colocar o segundo elétron nos orbitais, certo? Então, o segundo elétron só é adicionado quando todos estiverem semi-preenchidos. Certo, deixa eu... Professor, eu não entendi o building up, o primeiro. Ah, tá. O building up é o seguinte, por exemplo, quando eu tiver o diagrama de Pauling aqui, para poder preencher o orbital 2, a camada 2, eu preciso que a 1 esteja preenchida, certo? O building up quer dizer que é de baixo para cima. Eu preencho primeiro a 1, depois a 2, depois a 3, depois assim por diante. Em termos de energia, né? Entendeu? Ah, entendi. É building up porque é de baixo para cima. Os de mais internos primeiro, de menor energia, e aí vai subindo em energia e em distância do núcleo. Deixa eu mostrar o que eu falei, que eu tinha achado um videozinho que explica por que isso acontece. Peraí, deixa eu só... Tá. Eu tinha feito isso aqui separado, porque normalmente tem dúvida quanto a isso, né? Quanto aos orbitais. Então, só para a gente entender como é que esse preenchimento de orbitais ele acontece. Então, eu tenho os 4 números quânticos, certo? Eles são soluções da equação e das funções de onda. Existem soluções diferentes para cada uma dessas equações, o que quer dizer que eu tenho energias diferentes para elétrons em orbitais diferentes. Dos 4 números quânticos, 3 vêm da equação de Schrödinger, e os orbitais, a forma dos orbitais é dada pelo quadrado da função de onda, certo? Cada orbital ele tem números quânticos individuais. Eu vou explicar isso para chegar no princípio da exclusão de hipótese, certo? Então, só lembrando, eu tenho o número quântico principal, que corresponde à camada, né? Camada 1, 2, 3, ou em letras, né? Que é K, L, M, N, O, P, Q. Eu tenho o número quântico secundário ou de momento angular, L. Ele determina a forma do orbital, se o orbital é esférico, se ele é nodal, se ele é lobular. Então, isso aqui depende do número quântico secundário. E ele recebe o nome. As letras que a gente coloca nos orbitais, elas correspondem ao número quântico secundário. Certo? Então, 1s, 2s, 2p, e assim por diante. O número quântico magnético, ele determina a orientação espacial. Então, se está no eixo X, no Y ou Z, vai depender do magnético. E o número quântico de spin, ele representa o momento angular do elétron, certo? O spin, ele representa o giro do elétron no próprio eixo. Então, ele pode estar, se a gente representar de cima para baixo, então um pode estar girando nesse sentido, o outro no sentido inverso. Ou um no sentido horário, o outro no sentido anti-horário, certo? E por que isso é importante? Deixa eu mostrar aqui no vídeo. Conseguem ver o vídeo, né? Bom, como eu falei para vocês, cada elétron, sua energia, sua posição, ela é determinada pela função de onda. A função de onda ela é composta pelos 4 números quânticos, certo? Então eu tenho os elétrons ali viajando ao redor do núcleo e eles são representados por... Então, se eu tiver 2 elétrons no orbital, eu tenho 2 funções de onda, uma para um elétron, outra para outro elétron. E elas estão ali representando a movimentação do elétron no espaço, certo? Essas funções de onda, como eu já falei, elas podem se somar ou se subtrair. Quando ela
se subtrai, se os quatro, ó, aqui, isso aqui representa a vibração, né, a natureza oscilatória do elétron. Se os quatro números quânticos forem iguais, as duas funções de onda vão ser iguais. Se as duas funções de ondas forem iguais, de dois elétrons ocupando um mesmo orbital, quando eu subtrair essas duas funções, o resultado vai ser zero. Certo? Se o resultado for zero, quer dizer que a probabilidade de encontrar um elétron naquela determinada região é nula. Certo? Então, se eu disser que eu tenho dois elétrons num orbital e eles têm os quatro números quânticos são iguais, o resultado dessa equação é zero. Então, eu estou dizendo que não há elétrons naquela região. Eu estou me contradizendo, certo? Então, o princípio da exclusão de Pauli, ele se baseia na equação de onda em si. Para que dois elétrons ocupem o mesmo orbital e eles obedeçam a essa equação de onda, eles têm que ter pelo menos um dos números quânticos diferentes. Nesse caso, eles vão ter números de spin diferentes. Um com spin para cima e outro com spin para baixo. Certo? Então, ocupando um mesmo orbital, quando eu tenho elétrons emparelhados em um mesmo orbital, eu preciso necessariamente que eles tenham números de spin opostos. Beleza? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Certo, então a gente vai começar a preencher os orbitais. A gente vai usando os átomos em número atômico crescente e vai vendo como é que se preenchem os orbitais. Então, isso aqui vocês já sabem, né? Os de energia, os mais internos, de energia mais baixa, são preenchidos primeiro. Então, se eu tiver o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o neônio, todos eles são preenchidos internamente primeiro. Então, eu coloco um elétron, depois coloco o outro elétron com spin oposto no orbital 1s, depois eu preencho o orbital 2s. Primeiro um elétron, depois o elétron com spin oposto, para poder começar a preencher o orbital p, certo? Nessa sequência aqui da segunda linha da tabela periódica, a gente pode ver que primeiro eu começo a semi-preencher os orbitais, então o bóron vai ter 1, o carbono vai ter 2, o nitrogênio vai ter 3, e a partir do oxigênio é que eu começo a preencher a colocar o segundo elétron nos orbitais P. A gente começa a preencher da esquerda para a direita, né? Mas esses três orbitais P, o 2px, 2py e 2pz, eles são degenerados, eles têm a mesma energia. Então, tanto faz eu colocar em qualquer um dos três, desde que eu comece primeiro com semi-preenchimento e depois eu coloco o segundo. Certo? E assim por diante. Até a gente chegar na configuração de elemento raro, né? Com toda a camada preenchida. Certo? Então, quando eu vou preencher os orbitais, eu tenho que lembrar que sempre de menor energia para maior energia, eu preciso semi-preencher todos antes de colocar o segundo elétron em qualquer um, e eu preciso colocar, quando eu tenho dois elétrons no orbital, é sempre necessário que eles tenham números de spin opostos. Beleza? Dúvidas? Não. Tá, tranquilo, vamos lá então. Cadê? Certo. Então a gente está trabalhando, por enquanto, com orbitais atômicos, né? Átomos isolados. E a partir desses orbitais atômicos, a gente vai formar os orbitais moleculares que constituem as ligações. Certo? Então, a teoria do orbital molecular, ela mostra que para cada ligação que é formada, eu tenho a contribuição de cada um dos orbitais atômicos, dos átomos que participam daquela ligação, e essa nova ligação formada, ela tende a completar o octeto,
dos átomos que participam daquela ligação e tornar os dois átomos que participam daquela ligação mais estáveis do que estavam quando isoladamente. Certo? Então, a tendência é sempre de diminuir a energia, de completar o octeto e diminuir a energia. A combinação de orbitais atômicos ela vai sempre levar a orbitais moleculares. O número de orbitais atômicos formados é proporcional ao número de orbitais moleculares. O número de orbitais moleculares formados é proporcional ao número de orbitais atômicos que a gente tinha inicialmente. E o orbital representa o volume no espaço de forma semelhante ao orbital atômico. O orbital molecular é o volume no espaço onde a probabilidade de se encontrar um par de elétrons é alta, certo? Um par de elétrons não, pode ser um elétron desemparelhado também no caso dos radicais, né? Mas é o volume no espaço onde a probabilidade de encontrar um elétron, um par de elétrons, é alta. Esses orbitais eles têm tamanhos, formas e energias. Estou errando um monte de coisa aqui. Formas e energias específicas. Então, a partir de dois orbitais atômicos, no caso de átomos de hidrogênio formando uma molécula de hidrogênio, eu tenho um orbital molecular sendo formado. Certo? Então, eu tenho aqui um orbital. Esse orbital molecular representa uma região entre os dois, no caso da ligação sigma, entre os dois átomos, entre os dois núcleos de hidrogênio, onde a probabilidade de encontrar elétrons é alta. Certo? Essa formação do novo orbital, ela tende a diminuir a energia. Então, quando eu tenho os átomos isolados, eu tenho energia mais alta, certo? Quando eles estão, nesse diagrama aqui, a gente vê, quando eles estão muito próximos entre si, eu tenho repulsão, essa repulsão vai levar à diminuição da energia, até que se chegue no comprimento da ligação, onde a energia tem um menor valor, onde a molécula fica mais estável, e aí o comprimento da ligação vai ficar próximo dessa região. Se eu forneço muita energia de alguma forma, e esses dois núcleos continuam se afastando, eles vão chegar a um ponto onde não existe mais atração, e eu vou fazer com que que essa ligação se quebre, que eu não tenha mais uma ligação entre os dois átomos, e sim dois átomos isolados. Nesse caso aqui, esse tipo de quebra é uma homólise, né? Uma quebra homolítica, onde cada um dos átomos leva consigo o seu elétron que participava da ligação. Certo? Quando essa quebra se dá por homólise, eu tenho a formação de radicais. Quando a quebra é heterolítica, quando um átomo leva consigo um par de elétrons e o outro fica sem, eu tenho a formação de íons. Né? Então, se é homólise, eu formo dois radicais. Se é heterólise, eu formo um ânion e um cátion. Opa. Acho que eu esqueci que tinha setinhas. Quando eu tenho essa região onde de comprimento de ligação, onde eu tenho a menor energia, é a região onde a ligação covalente se faz. Certo? Expliquei sem usar o círculo, mas era isso aí. Então, o orbital molecular é a região onde a probabilidade de encontrar o elétron é alta. Lembrando que, segundo o princípio da incerteza de Heisenberg, eu não consigo determinar a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo. Certo? Então, não é o ponto no mapa onde o elétron está presente. É uma região onde a probabilidade dele estar é alta, onde a densidade eletrônica é alta. Certo? O princípio da exclusão a gente já mencionou. Então, tanto para preencher orbitais atômicos como para preencher orbitais moleculares, eu tenho que seguir aquele preenchimento mais baixa energia para mais alta energia, semi-preenchido primeiro até que eu coloque o segundo elétron.
e spins opostos. Isso aqui também eu já falei, né? O número de orbitais moleculares é igual ao número de orbitais atômicos combinados. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa combinação com orbitais atômicos de hidrogênio. Beleza? Dúvidas até aqui? Por enquanto, não. Tranquilo. Opa. Certo. Então, vocês lembram que quando eu falei da equação de onda, da função de onda, eu disse que ela pode ser construtiva ou destrutiva, né? Quando eu tenho orbitais onde a fase dessa onda, dessas ondas, são iguais, eles se sobrepõem, formando um orbital ligante. Então, orbitais de mesma fase. Orbitais de mesma fase quer dizer que a probabilidade de encontrar o elétron é muito alta. Né? Os elétrons vão ficar preferencialmente, né, a não ser quando eu tenho alguma incidência de energia externa, eu vou ter os elétrons no orbital molecular ligante, onde os orbitais atômicos tinham a mesma fase. Quando eu tenho um orbital onde as fases são opostas, eu tenho a formação de um orbital antiligante. Certo? Essa teoria é chamada de CLAOA em português, né? E do inglês vem de Linear Combination of Atomic Orbitals, então combinação atômica de orbitais, combinação linear de orbitais atômicos, certo? Essa combinação de orbitais atômicos leva à formação dos orbitais moleculares e leva às ligações em si. Quando eu tenho orbitais ligantes, tenho dois orbitais atômicos de mesma fase, formando um orbital molecular ligante, certo? Mesma fase, eles se somam e geram um orbital ligante. Quando eu tenho orbitais de fases opostas, eu vou ter a formação de um orbital antiligante, certo? Então, isso tudo depende das funções de onda. Funções de onda de mesma fase se somam, funções de onda de fases opostas se subtraem. Então, por exemplo, quando eu tenho orbitais atômicos formando orbitais moleculares, para cada orbital eu vou ter a formação do mesmo número, para cada orbital molecular. Cada orbital molecular formado vai ter o mesmo número de orbitais atômicos isoladamente. Então, se eu tenho dois orbitais atômicos formando uma nova ligação, eu vou ter dois orbitais moleculares participando dessa ligação. Um orbital é ligante, onde os elétrons... uma região do espaço onde os elétrons ocupam, e o outro orbital é um orbital antiligante, certo? Orbitais atômicos se combinando fora de fase geram um antiligante, orbitais atômicos se combinando em fase geram um orbital ligante. O orbital ligante, ele vai ser sempre de mais baixa energia, tanto mais baixa energia do que o antiligante, como de mais baixa energia do que os elétrons nos orbitais atômicos isolados. Certo? Por isso que a formação da ligação é favorecida. Porque eu baixo a energia, aumento a estabilidade do sistema. Certo? Quando a gente vai representar esses diagramas de orbitais moleculares, vejam que eu coloco os dois elétrons com spins opostos. Certo? Isso aqui é bastante importante. Lembrem, quando forem escrever, quando elétrons ocupam um orbital ligante, do mesmo modo que nos orbitais atômicos, eu preciso que eles tenham números de spin opostos. E aí é assim que a ligação é mantida coesa, né? Já que a energia é menor do que isoladamente, eu tenho a formação de uma nova ligação e isso aumenta a estabilidade do sistema. Nos orbitais S, isso é mais simples de ver, nos orbitais P é um pouco mais complicado, mas vai servir do mesmo modo. Para os orbitais ligantes, eu vou ter uma região onde eu tenho alta densidade de elétrons, alta probabilidade de encontrar o par de elétrons, formando a ligação, e vou ter o orbital antiligante, onde eu tenho baixa probabilidade de encontrar os elétrons, certo? Essa presença de orbitais ligantes e antiligantes
ela pode ser vista, por exemplo, quando eu uso técnicas que promovem a excitação de elétrons. Então, por exemplo, quando eu faço ultravioleta, onde eu promovo um elétron de um orbital de mais baixa energia para um orbital antiligante de mais alta energia, essa variação de energia que é detectada pelo equipamento, certo? É mais uma prova de que essa teoria do orbital molecular ela segue a realidade, né? É a melhor representação que a gente tem para a molécula real. Beleza? Então, orbitais atômicos isolados, o mesmo número de orbitais moleculares, o número de orbitais moleculares formados vai ser igual ao número de orbitais atômicos iniciais. E os elétrons vão ocupar sempre o orbital molecular, ligante, de mais baixa energia. Beleza? Dúvidas? Eu acho que eu me perdi um pouquinho, mas tudo Meu bem. café já está gelado. Se perdeu onde? Na verdade, todo esse conceito aí da hibridização dos orbitais e tal, eu ainda estou um pouquinho confusa. Tá. A gente vai chegar ainda na hibridização. Por enquanto, que vocês precisam entender é o seguinte. Primeiro, por que uma ligação é formada? Porque dois átomos se juntam, eles estavam isolados, por que eles se juntam para formar uma nova ligação? Porque eles estão num estado mais instável, de mais alta energia, quando eles estão isolados. Quando eles formam uma ligação, quando dois orbitais atômicos interagem, eu tenho um elétron em outro, eles formam um orbital molecular com um par de elétrons, e isso forma a ligação covalente, a energia deles juntos é menor do que a energia deles separados. Eles são mais estáveis juntos. E essa energia ela pode ser quantizada. Então, para cada ligação, eu tenho uma energia específica. Isso vai depender dos átomos que compõem a ligação, enfim. Mas o importante é que, para que uma ligação seja formada, eu preciso que a energia baixe. Eu preciso que haja alguma vantagem para aqueles átomos, para que eles formem uma ligação, certo? Se eu tenho dois orbitais moleculares, obrigatoriamente eu vou formar... Não, desculpa. Dois orbitais atômicos, obrigatoriamente eu vou formar dois orbitais moleculares quando essa ligação for feita, certo? E o que são esses orbitais moleculares? Eu vou ter um orbital molecular ligante, de mais baixa energia, onde os elétrons vão ficar, e vou ter um antiligante de mais alta energia, onde a probabilidade de encontrar elétrons é muito baixa, a não ser que eu forneça energia externa. Forneça energia para excitar um elétron do estado fundamental do orbital ligante para um orbital antiligante, certo? Normalmente essa excitação ela se dá através de luz, radiação eletromagnética. Beleza? Certo. Certo. Então, agora a gente entra em hibridização de orbitais. A gente sabe que o carbono é tetravalente. Ele, para completar o octeto, ele precisa de 4 ligações. Mas por quê? O que é que faz com que... Qual é a característica dentro da configuração eletrônica do carbono que faz com que ele necessite de 4 elétrons, certo? No estado fundamental, pelo que a gente viu até agora de orbitais atômicos, o carbono ele tem dois elétrons desemparelhados no orbital mais externo e de mesma energia, certo? Isso implicaria que eu precisaria semi-preencher um orbital e depois preencher os 3 aqui, certo? Se essa fosse a realidade, se assim acontecesse na natureza, eu teria orbitais com energias diferentes, certo? Porque esse aqui precisaria de 2 elétrons e esses 2 só precisariam de 1. Então eu teria 4 ligações no carbono, só que essas ligações elas teriam energias diferentes, comprimentos diferentes, e não é isso que acontece. A gente sabe que quando o carbono faz 4 ligações com átomos iguais, a energia de cada uma das ligações, o comprimento de cada uma das ligações é igual. E isso se dá por conta dessa hibridização de orbitais, certo? Então, se eu
fizer somente duas ligações com o carbono, eu não vou completar o octeto. 4 ligações são necessárias. E essas 4 ligações são equivalentes. Só que elas são equivalentes por conta dessa hibridização. No estado fundamental do carbono, com a ocupação de 2 orbitais P e com as camadas mais internas preenchidas, eu teria essa diferença de energia. Quando então eu faria as 4 ligações do carbono se processariam dessa forma. Primeiro um elétron semi-preenchendo esse orbital P, e depois as 3 ligações, os 3 elétrons, completando a camada de valência. Então eu teria ligações diferentes, certo? Teria primeiro uma ligação que precisa de 2 elétrons e depois as 3 ligações. Como a gente vê nas moléculas onde eu tenho um átomo de carbono envolvido, a molécula de metano é a mais simples, fica mais fácil da gente estudar. As 4 ligações têm a mesma energia, os ângulos de ligação são iguais, né? O ângulo tetraédrico é obedecido para as 4 ligações. O mapa de potencial eletrostático mostra que os 4 hidrogênios têm a mesma densidade eletrônica, então eu tenho 4 ligações iguais. Seguindo esse parâmetro do estado fundamental do carbono, isso aqui não seria explicado. Eu não teria como ter 4 ligações iguais. O que acontece para que essas 4 ligações sejam iguais? A partir do estado fundamental, que a gente representa o carbono, eu tenho a promoção de um elétron e a hibridização dos orbitais que vão participar da ligação. Então, no caso da molécula de metano, eu tenho, em vez de ter um orbital S e 3 orbitais P, e eu vou preenchê-los separadamente, eu vou promover, um dos elétrons é promovido a um orbital P, e agora eu tenho 4 orbitais, e esses 4 orbitais têm tanto caráter S como caráter P, certo? Eles são um híbrido entre os orbitais S, um orbital S e 3 orbitais P. Por isso que ele é representado por sp3, no caso do carbono saturado, né? Um orbital sp3 quer dizer que ele tem 25% de caráter S e 75% de caráter P. Beleza? E aí, tendo esses orbitais híbridos, eu tenho 4 ligações iguais. O carbono forma 4 ligações iguais. A energia necessária para promover um elétron para o orbital P, ela é imensamente compensada pela energia que é liberada quando as 4 ligações covalentes são formadas. Então, a energia de promoção desse elétron é de 96 kcal por mol, e a energia das 4 ligações, agora 4 ligações iguais, é de 420 kcal por mol. Beleza? Então, para ligações, quando o carbono faz somente ligações simples, ele faz com 4 orbitais híbridos, com 25% de caráter S e 75% de caráter P. Por isso, sp3. Beleza? Então, eu tenho agora um orbital S fornecendo esses 25%, né, dos 4. Tem um orbital S, 3 orbitais P. E isso faz com que a hibridização dos 4 orbitais siga essa regra de sp3. Certo? E aí eu tenho 4 ângulos de ligação iguais, 4 energia de ligação iguais, 4 comprimentos de ligação iguais, ou seja, 4 ligações iguais, equivalentes. Beleza? Seguindo? Ok. O número de... Quando eu monto orbitais híbridos, o número de orbitais híbridos vai ser igual ao número dos orbitais que participam do processo. Então, se eu tenho um S e 3P, eu tenho 4 orbitais híbridos, e eles vão ter caráter, já que eu tenho um S e 3P, eu tenho 25% de S, 75% de P. Certo? A configuração, vejam que a configuração do carbono, ela continua sendo
Aliás, o número de elétrons do carbono continua sendo o mesmo. A distribuição desses elétrons nos orbitais é que vai mudar. E esses 4 orbitais, como eu já falei, eles têm a mesma energia. Então, eles têm uma energia intermediária entre o orbital S puro e o orbital P puro. Certo? Essa promoção ela leva à formação do novo orbital, e esse orbital híbrido é o que participa da ligação. Deixa eu ver se mostra aqui a formação do novo orbital. Certo, então eu tenho aqui, opa, deixa eu ver se ele mostra aqui. Eu tenho um orbital sp3, orbital híbrido, sp3, ele vai interagir, no caso da molécula de metano, cada orbital vai interagir com um orbital atômico do hidrogênio e vai formar a nova ligação, onde o orbital ligante é composto pelo par de elétrons da nova ligação. Um elétron vindo do carbono, um elétron vindo do hidrogênio, que só tem um para doar, e aí eu tenho 4 ligações equivalentes. Beleza até aqui? Sim. Deixa eu ver a hora aqui. Ainda tem mais um tempinho, a gente segue mais. Certo. Quando esses orbitais híbridos formados, eles participam de ligações agora com o hidrogênio, e cada uma dessas ligações, elas são ligações simples sigma. São puramente sigma, certo? Essa ligação sigma, como a gente já conhece, é uma ligação que é representada pela maior densidade eletrônica, pela maior chance de encontrar elétrons no eixo entre os 2 átomos que fazem parte da ligação, certo? Então, na ligação sigma, eu entendo que o par de elétrons, a densidade eletrônica, a resolução da função de onda, mostrando a maior probabilidade de encontrar os elétrons, é entre os dois, no eixo entre os 2 átomos que compõem a ligação. Então a gente vai aumentando a complexidade agora, devagarzinho, né? A gente viu a estrutura do metano, onde eu tinha um átomo de carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio. Então eu tinha exclusivamente ligações sigma, carbono, hidrogênio. E agora no etano eu vou acrescentar um novo parâmetro, né? Além das ligações carbono e hidrogênio, eu passo a ter ligação carbono-carbono. Beleza? Então eu tenho, no caso do etano, eu tenho 2 átomos de carbono e 3 átomos de hidrogênio de um lado, 3 átomos de hidrogênio do outro, certo? Os orbitais do carbono continuam com a mesma hibridização que a gente viu anteriormente. sp3. Todos os carbonos aqui vão ser sp3. E o hidrogênio não precisa hibridizar, né? Ele fica com o orbital s. Então eu vou ter 3 ligações sigma de cada carbono com os hidrogênios, mais uma ligação sigma dos 2 carbonos entre si. E esse ângulo de ligação, ele fica novamente próximo do ângulo tetraédrico. Ele não fica exatamente igual, como é no caso do metano, porque agora eu tenho 3 átomos de hidrogênio de cada lado, 3 átomos pequenos, né, menores do que o carbono, e agora uma das ligações é com um átomo de carbono. Então, um átomo um pouco maior empurra e diminui um pouquinho o ângulo de ligação desses 3 aqui. Vê novamente que, pelo mapa de potencial eletrostático, essa hibridização sp3 se mantém. Então, eu tenho todos os hidrogênios são equivalentes, tem a mesma densidade eletrônica. Aí, como eu falei para vocês, o ângulo de ligação, deixa eu mostrar aqui, que a gente viu para o metano, aqui, cada ligação tem um ângulo de 109,5 graus. No caso do etano, esse ângulo de ligação é muito próximo, mas não é exatamente igual àquele que a gente viu anteriormente. O átomo de carbono é maior, então ele empurra um pouco mais a ligação. Esse ângulo fica um pouco maior, esses ângulos ficam um pouco menores.
o comprimento de ligação também muda um pouco. Se eu tenho átomos maiores, os raios atômicos são maiores e o comprimento de ligação também é maior, certo? Como o raio atômico do hidrogênio é pequeno, ele vai ficar mais próximo do núcleo do carbono. Então, eu tenho um comprimento de 1,1 angstrom para a ligação carbono-hidrogênio e de 1,54 angstrom para a ligação carbono-carbono. Beleza? Quando eu tiver átomos maiores, então, por exemplo, ligação carbono-bromo, carbono-iodo, eu vou ter um átomo ainda maior, a nuvem eletrônica dele é maior, então o raio atômico também é maior, então o comprimento de ligação cresce e o ângulo da ligação também é deformado. E a gente continua na mesma formação. Como eu tenho orbitais sp3... Opa! Alguém perguntou alguma coisa? Não, né? Não. Certo. Como eu tenho orbitais sp3, eu vou ter, para cada orbital sp3, orbital atômico sp3, eu vou ter, tenho 2 orbitais atômicos formando a ligação, vou ter 2 orbitais moleculares, um orbital ligante, onde estão os elétrons, um orbital antiligante, uma região de baixa densidade eletrônica, baixa probabilidade de se encontrar os elétrons. Tranquilo até aqui? Sim. Certo. Deixa eu ver onde é que eu estou. Opa. Pronto, pessoal. Então, acho que por hoje eu vou parar por aqui.